autora Leninha Ribeiro, do livro Caranguejo Pernambucano e outros poemas. Está aqui essa linda ilustração que eu fiz para o livro dela. Acho que é a capa de livro mais bonita que eu fiz, assim, para um Ai, autor. que Seja bem-vinda, Leninha, à nossa live. É um prazer ter você aqui obrigada. conosco. Vocês darem uma Prazer olhada estar com aqui, você. aqui é a Ah, capa do livro. Essa capa foi um desafio, viu? Pessoal, a Leninha, ela é de Recife. Ela está morando em Portugal no momento. Ela é pernambucana aqui, Rocheda, e sim. está passando uma estadia em Portugal. Está levando um pouco da nossa cultura para lá. Ela publicou um livro com a gente no ano de 2020, não foi? Não, 2019, né? Entre Acho que foi 2019 e começo. 2020. Começou ali Sim, no sim. finalzinho de 19 e foi concluído em 2020. Ela é uma poeta, né, retada. A gente conheceu ela pela uma antologia que a gente publicou chamada Flor da Manhã. Foi uma antologia muito significativa para a EHS Edições. Foi o primeiro ano da antologia Flor da Manhã e foi a nossa terceira antologia. Na verdade, foi a nossa segunda antologia e foi muito significativa, né? Na verdade, ela nos trouxe muitas reflexões sobre o mercado editorial e sobre o contato que a gente podia fazer com os autores e o papel que a gente tinha na literatura. Foi ali que iniciou a missão EHS Edições, que vai muito além do que apenas publicar livros, né? Ela tem uma missão de divulgar autores, de semear boa literatura, e isso é uma missão e valor da nossa editora, e a gente não abre mão disso aí. A gente cai de pé com essa missão, mas a gente não abre mão de sempre divulgar a boa literatura. É um prazer ter você aqui, Leninha, com a gente. Vamos começar falando do seu livro, né? Eu que agradeço estar presente aí. Eu queria agradecer a oportunidade que você me convidou aí para participar desse podcast. A gente está aqui a uma distância, né? Quilômetros, quilômetros de distância, mas perto do coração. Recife está dentro de mim, como diz, né, o poeta. E eu fiquei muito feliz com o teu convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar falando com você. Prazer é nosso. Caranguejo Pernambucano e outros poemas. Essa história, achei fascinante a história do livro. E o que levou a esse título também, né? Aquela coisa do caranguejo puxar o outro para baixo e tal. O livro ele tem ele teve uma coisa muito significativa para mim. Primeiro, acho que desenhar essa capa foi um desafio. Quando você me pediu, caramba, como é que eu vou fazer isso? Mas, assim, eu gosto de desafios, né? Eu gosto de desafios e, cara, eu podia fazer uma arte editada, eu podia pegar um caranguejo em PNG, vetorizar, eu podia fazer várias coisas, mas se não vou ilustrar. Eu vou ilustrar, eu vou trazer, eu acho que um pouco da minha essência. E tinha as ilustrações no miolo também, que foi um pedido seu. Sim, sim. O que mais interessante dessa obra, assim, eu e a Juliane sempre falou sobre isso, é que você teve uma interação muito boa com a editora, né? Você foi muito receptiva e soube entender também o lado profissional. Às vezes você pontuava alguma coisa, eu dizia, não é assim. Eu acho isso muito interessante quando o autor ele se propicia a entender com a editora. Eu, como autor, quando eu publiquei meu primeiro livro com a Chiado, eu não tinha noção de como era a publicação de um livro, eu tinha noção de como era o mercado editorial. Eu assistia muito filme americano sobre escritor e eu achava que era aquela utopia e foi uma coisa totalmente diferente. Eu aprendi muito, foi uma primeira lição, que não era como eu imaginava e que eu tinha muito que escutar os profissionais. Eu, como autor, me comportei dessa forma. Eu quis algumas coisas no meu livro que a editora disse, não, no seu livro não caberia isso. No seu livro, o ideal não seria isso. Dei algumas opiniões sobre diagramação, por exemplo, e a editora disse, eu me lembro como um livro que eu fui publicar de poesia e a minha editora na época disse ela, olha, não se coloca índice em livro de poesia. Isso aquilo ali foi uma lição para mim, porque eu não sabia. Até hoje eu tento passar isso para muitos autores, eles acabam não aceitando, eles preferem o índice. Não,
não entendem muito o porquê, mas é legal quando o autor consegue entender que do outro lado existe um profissional com experiência que estudou aquilo ali, e é legal. E a Leninha, ela foi muito receptiva nisso aí, a gente fez um ótimo trabalho. Eu acho que, na minha opinião, como eu estava também, o primeiro livro, até agora foi o único livro que eu coloquei, editei, né, que você editou, o meu, e eu espero que haja outros, né, que você possa editar, mas que a gente está aqui para aprender, né, e como era o primeiro, eu tinha que aprender com quem entendia e tinha mais experiência do que eu. E para mim foi uma experiência incrível. Para mim, eu tinha dois amigos, não era um editor e a esposa do editor era uma família, né? Para mim foi mais fácil poder trabalhar com vocês e vocês me ajudarem nesse sonho, né? Um sonho realizado. E foi muito bom, foi uma experiência maravilhosa, muito boa para mim. Só tenho boas recordações. Sem Então, falar no teu trabalho, né, de ilustração, que enriqueceu muito o livro, deu um pouco de noção do que é um caranguejo. Quem lê e vê as ilustrações entende um pouco da passagem do personagem, dos personagens que somos nós, né, recifenses, um povo de certa forma pernambucano, mas que tem o rio, que tem o mangue como característica e se identifica com o caranguejo, que é um animal resistente, né, e que aguenta muitas, se adapta e aguenta muitas mudanças, né, nessa vida aí é o nosso caso. E então, eu me identifico muito com aquilo que eu observei na minha infância, que foi de enchentes, foi à beira do rio, foi estudando em colégio público à beira do rio, e sempre em função do rio, e eu observei que a minha vida e a vida de todos que estavam ao meu redor tinha a ver com o meio ambiente, mas sim. ninguém se apercebia disso, ninguém se É apercebia da nossa percebível identidade. isso no livro, né? O cotidiano ele está muito presente. Eu gosto muito de poetas que retratam o seu cotidiano, a sua realidade. Eles não vivem Isso. dentro de uma bolha falando de utopias, né? Ele fala do É, agora e do que está ali diante dos olhos dele. o sentimento de você viver como aqueles bichos. Você não é que a vida fosse difícil, mas tínhamos características do pobre ao rico que tinha a ver com aqueles bichos. Tinha a ver, sim, com todo o nosso meio, né? Com toda aquela diversidade que há no mangue, que há no nosso clima. É, o recifense, o pernambucano, ele é bem característico. E o Caranguejo Pernambucano, esse título que eu escolhi para o livro, tem a ver com isso, com a minha realidade, com a minha infância, com a minha vida, dos que estavam ao redor de mim, já que eu tive uma infância, nasci de uma família muito pobre, mas com o tempo tivemos uma qualidade de vida melhorada e eu notei tudo isso também ao redor e eu queria acrescentar nos meus poemas as minhas experiências, que era uma experiência no geral, da maioria das minhas amigas, dos meus amigos, dos meus vizinhos, da minha comunidade, do meu bairro, da minha cidade. E eu queria acrescentar isso nos poemas, me identificando isso, identificando todos nos poemas. Show de bola. A gente pernambucano, a gente posso dizer que nossa cultura, ao mesmo tempo que ela nos liberta, ela nos aprisiona. Sim. Ela, ela abre nossa cabeça e ao mesmo tempo nos deixa escravizado em raízes e micro-raízes dentro de um sistema que ele não se recicla. Ele permanece meio que como se fosse aquele ratinho de laboratório girando dentro daquele círculo ali, e o círculo se repete, se repete, se repete. E o caranguejo ele simboliza muito isso, né? Aquele ser que fica se adaptando dentro do mangue, mas Ele é está muito ali. resistente, ele é muito forte, ele é Ele muito tem que ficar ali resistente. aguentando a porrada, tem que ficar ali aguentando a caça, aguentando os predadores. Exatamente, exatamente. Tem poemas que eu exalto, né, essa fortaleza ao cotidiano, como também a dificuldade da vida, a tristeza, né, como no poema Pressão, né, na panela de pressão, aquele que Sim. eu faço uma analogia com a pressão, e as dificuldades que nós passamos, que
e muito assim, somos muito passivos, passamos por tudo isso calado, aceitando, É. né? Como um animal que vai para a panela ser fervido. A gente passa por isso mesmo. É muito pesada assim a Eu realidade. estava até falando isso hoje com uma pessoa, um amigo meu. Às vezes falta apetite de conhecimento, né? Às É vezes a verdade. gente, um dos problemas culturais nossos é a falta de apetite por conhecimento. Há pessoas que elas podem ser muito mais do que são, elas têm inteligência, elas têm a capacidade intelectual, elas têm capacidade de se desenvolver, mas são muito estacionadas, elas não querem estudar, elas não querem ler, elas não querem se capacitar, e elas permanecem numa zona de conforto, como um caranguejo dentro do mangue, reclamando, resistindo, sofrendo, mas tudo, como o próprio Chico disse, uma cerveja antes do almoço é muito bom. É, o próprio Chico foi um dos que abriu a antena assim para o caranguejo, né? Observou a realidade, olhou assim ao redor e disse: Eu sou um caranguejo, né? Um homem É caranguejo. caranguejo com cérebro. É, É isso. então, alguns se destacam quando têm a percepção de enxergar, né? De ver o que é que realmente a função dele ali naquele meio, naquela comunidade, naquela situação, naquele mangue, aí parece que há uma abertura assim de uma abertura não falo inteligência, abertura de visão e ele consegue galgar alguns passos, ele consegue subir quando ele É. enxerga isso. Enquanto ele está na onda que todo mundo vai no sistema, ele está preso àquela coisa, ele não vive, ele não para observar, ele continua sofrendo, continua uma existência A zona de sem conforto muito. ela é muito. Já se diz o nome, né? Zona de conforto. Ela é muito É, na atrativa. zona de conforto, uma É existência muito assim, fácil, é muito fácil seguir a programação. sim. O computador está aqui. É muito fácil eu apenas ligar ele e seguir a programação. Eu romper Sim. essa programação é que é difícil. Eu pensar diferente. Cara, deixa eu pensar diferente. Deixa eu fazer diferente do que os outros fazem. Mas Deixa eu criar uma identidade. quem sai da programação enxerga que bicho é. O que é É, que eu estou é fazendo porque aqui? você ser só mais um é uma delícia. Eu estou ali no meio da multidão, eu não chamo atenção para ninguém, eu atingo o meu objetivo. Se todo mundo sofreu, eu sofri também. Mas as É. pessoas têm medo de se arriscar. As pessoas têm medo de se aventurar, de sonhar, de amar, de acreditar, de serem Eu acho que melhores. o princípio do medo é porque não se observa. É, Quem o se medo da origem observa é o não tem mal, né? medo. É. A pessoa não se observa, ela vai de acordo com o que os outros pensam. Ah, o mundo pensa assim, ela vai. Não, por que isso? Porque todo mundo faz. Você não é todo mundo. Você tem que parar para pensar quem é você. Então, a partir do momento que você para se observar e se conhecer, olhar ao redor e se identificar ou não com o que está acontecendo ao redor ou com as pessoas que estão ao redor, aí você para e consegue enxergar mais longe, você consegue ir mais longe. E o caso da maioria, poucos são que chegam a isso, muito Isso, poucos. exatamente. Você anda no Não centro são da todos. cidade, você encontra, no centro da cidade, que eu falo, no centro de Recife. Você anda no centro de Recife, você vai encontrar várias cópias de uma pessoa só. Pessoas que se comportam, pensam e agem como um grande bando. Como se fosse bando de pessoas, pessoas ainda presas a um estado primitivo. Quando tem um ou outro que se destaca, essa pessoa se torna uma referência. É, é, Nossa, ele saiu da caixa. Mas no é. fundo, todos podem sair da caixa, todos podem se destacar e encontrar o seu verdadeiro eu. E muitas exatamente. Os vezes vai grandes passar séculos artistas, e anos os subtendido ali. artistas, escultores, eles todos saíram da caixa, né? Eles não estavam. Você não encontra nenhum Exatamente. da caixinha, né? Só se for um técnico, Um exemplo bom disso é o Aleijadinho, né? aleijadinho. Se ele se olhasse para a sua condição física, né, de pessoa, de ser humano, ele dizia, não, vou viver como um aleijado, eu vou ficar na frente de uma igreja pedindo esmola, ainda mais naquela época, né? Não, Pois mais é. séculos atrás, né? Então, ele olhava assim, qual é a minha condição? Eu vou ficar aqui na frente das igrejas de Minas Gerais pedindo esmola? E não. Mas ele se tornou um dos maiores escritores da história de Minas Gerais.
com todas as deficiências dele, com todas as necessidades físicas dele, ele conseguiu fazer algo que pessoas sãs não conseguiam. Ou seja, ele conseguiu colocar para fora o que ele tinha de melhor. E a gente tem muita coisa boa que a gente pode colocar para fora e a gente mantém mas não sabe. reprimido. É, Mas não sabe, não tem conhecimento. É a exatamente. questão do autoconhecimento. Eu vim para Portugal, estou desde 2019 aqui, e é outra cultura. São praticamente, se eles falarem muito rápido, não entendo, eles têm a gíria deles, eles têm a forma deles. E muito bom a experiência, adoro morar em Portugal. Seu sotaque ainda é pernambucano ainda. Ainda sai, não vai sair nunca sei. Eu conheço gente que está há 30 anos aqui, é carioca, e eu sei que é carioca, sei que é mineiro, porque ainda traz esse sotaque. Mas a questão é o seguinte: a cultura daqui também, todos aqui estão dentro de uma caixinha, poucos são os que saem da caixinha, porque isso é no mundo todo. Não tem, Isso é não é mundial. só no Recife. Isso não é só no Recife. Aqui também parei para observar, mesmo com a cultura diferente, estão todos no mesmo sistema, tem um sistema, e eles estão enquadrados dentro disso. É E quem quando assistiu você Matrix sabe, né? A programação. estão todos na programação. Então é difícil você soltar a arte que tem dentro de você, os dons que tem dentro de você, a saber o que você é capaz de fazer. Muitos seriam grandes cantores, grandes artistas e não sabem, vão morrer pedreiros, vão morrer técnicos, vão morrer enfermeiros, porque não teve oportunidade de se descobrir. E assim é a E vida. não que essas profissões elas não sejam relevantes, elas são relevantes. Mas Sim, dentro daquela pessoa, muitas vezes existe algo ainda maior, algo que pode ser exatamente. muito Você mais pode profundo. ter, como muitos, alguns têm a prioridade, alguns tiveram a oportunidade de ter uma grande profissão, ser um grande médico, um grande engenheiro, um grande cirurgião, um grande, como é que eu digo, empresário, mas toca muito bem uma guitarra, escreve livros, né? Tem gente que tem várias facetas. Quando eu E era criança, eu morava no Curado, Curado 4. E, assim, na minha adolescência, eu convivi com algumas pessoas que se aposentaram bem jovens, assim, que não eram alfabetizadas, que não estudaram até a quarta série. E aí eu terminei meus estudos e eu ficava me perguntando, por que essas pessoas hoje em dia, depois de aposentadas, por que elas não têm interesse, pelo menos, de ir lá fazer um supletivo? De terem aquela dignidade, de dizer, poxa, eu consegui conquistar isso aqui, eu tenho isso aqui. Essa falta de apetite por conhecimento, que isso vai. Eu já estou aposentado, eu não preciso estudar mais. já tem minha Precisa para profissão, não ler, preciso fazer mais precisa para nada. compreender uma mensagem, É precisa para não verdade. ser um analfabeto funcional, precisa para Isso. ter um pouco mais de dignidade, de mostrar para os seus netos: olha, o vovô estudou, o vovô tem um diploma. Então, e quando isso acontece, né, é uma coisa tão comum, a falta de apetite o conhecimento, que quando acontece, vira um fenômeno. Ó. Sai em todos os jornais do estado e parece que aconteceu algo catastrófico, assim, uma dimensão mundial, assim. Não, Na verdade, não aquela deveria ser. pessoa é fora da realidade dos É, padrões. Ele conseguiu, né, aos 70 anos, o seu curso, né, de superior. Isso é uma coisa assim fantástica. é. Então, é isso que eu digo. Eu acho que, na época em que eu morava no Recife, o balanço que eu fiz da minha vida, eu joguei no livro, né? Um resumo, muito resumido, muito assim, claro, não vou escrever um livro, uma biografia, que isso daí é uma coisa muito comprida, mas é um resumo dos meus pensamentos, do que eu passei na minha época em que eu morei Foi no muito Recife. bom. Parabéns. É, obrigada. Você já está há um tempinho aí em Portugal. Eu queria te fazer uma pergunta mais por curiosidade mesmo. Você viveu aqui em Recife, no Brasil, né? Você sabe muito bem, eu já debati isso com você outras vezes, a dificuldade do nosso mercado editorial, né? Pois A, não, é verdade. a falta de incentivo à leitura, a falta de interesse das pessoas pela leitura. Editoras publicam livros e muitas estão fechando. A É Livraria verdade. Cultura decretou falência Estou recentemente. sabendo. Todas as Uhum. lojas vão ser fechadas, as últimas que existiam.
estão fechando. Mas Então, interessante. a gente tem esses problemas culturais nossos, e isso dificulta muito, porque, como eu disse, ao mesmo tempo que a nossa cultura nos liberta, ela nos aprisiona. A gente mantém muitas culturas ultrapassadas, que precisam ser revistas, que precisam ser analisadas, que precisam ser deixadas de lado, porque já viraram necroses que estão fazendo o sistema gangrenar. Mas elas são mantidas ali porque eu acho que, politicamente, deixando isso de lado, acho que manter a É gangrena é mais rentável e mais interessante. Enfim, conveniente para. Uhum. qual a diferença que você viu aí? Portugal é um dos maiores polos de leitura do mundo, junto com Estados Unidos, Espanha, Inglaterra Estados Unidos, Espanha, Inglaterra. Portugal está tá ali, eu acho que no top 5, no top 10 no mínimo, está entre os 10 maiores polos de leitura do mundo. O que tem de diferente, assim, né? Porque eu me lembro uma pessoa conversou comigo, ela foi para os Estados Unidos, ela dizia que é muito comum você ver as pessoas lendo no metrô, em praças, parques. Aqui é quase raro. Você anda no metrô, você vê gente dançando, escutando brega, funk, pregando, vendendo pipoca, uma bagunça, uma zoada, aquele É, tipo é, da Oi, Claritim, Vivo, a Alicate, o ruge-ruge dentro do metrô. é. Mas raramente você vê alguém lendo. Eu passei um Olha, tempo fazendo um projeto que eu dava um livro a cada pessoa que eu via lendo dentro do metrô, do ônibus. Passei um ano fazendo isso. Eu acho que eu não doei 15 livros. oh, meu Deus. Bom, aqui o que a gente percebe é o estímulo, né? Aqui estimula mais. Então, existem muitas feiras, feiras de Hum, livros, muitas exposições, eventos assim anuais, eventos mensais, eventos semestrais. Existem mais essa coisa de estimular, né? A leitura, coisa que a gente não via, pelo menos eu não via aí no Recife, Pernambuco, é muito difícil. Alguns eventos que chamasse. O único que tinha, o de Porto, né? Que tinha em Porto, né? De Galinhas, eu não sei se ainda tem aquele. sim, Felipe Porto. Ainda só tem ele, né? Tem a Bienal, que fica uma coisa meio que... Assim, eu acho que a Bienal, ela precisa ser melhor promovida. Acho que Digamos, precisa existir é, um marketing maior em cima da Bienal e precisa existir projetos maiores. Por exemplo, quem é o criador do evento da Bienal? Ele tem que procurar pequenas editoras em Pernambuco, trazer essas pequenas editoras para conversar. Olha, vamos montar um stand aqui, vamos criar oficinas aqui, vamos estimular. promover melhor. Ela Estimular não precisa só ser quem melhor lê, promovida, né? mas quem propõe a facilidade, né, da chegada do livro, né? Que são os editores, que são as próprias lojas que vendem os livros, né? Sim. Tudo isso tem que ser levado em conta, porque aqui o pessoal estimula muito o encontro, eles misturam tudo, eles misturam até vinho com leitura, mas misturam. Eles A têm gente a é questão editora, assim, para você ter uma ideia, a gente é que editora em atrai. A gente é editora aqui, a HS já existe há 5 anos e a gente vive no anonimato. A gente nunca foi procurado por ninguém, Hum, nenhuma secretaria, nenhuma ONG, nenhum nada, nada. Não existe interesse nem dos próprios autores de Pernambuco. A gente não é muito procurado. é, Nosso público maior são de outros estados e o fato de você não ser lembrado, pô, tem muitos projetos. Eu já fui na Câmara de Vereadores de Recife levar um projeto de incentivo à leitura. Ele foi entregue lá na Câmara, mas não vingou. Com certeza não era interessante, é, né, rentavelmente, né, infelizmente, digamos assim. infelizmente, deram-se muitas prioridades a muitas outras coisas, né? Inclusive, cá para nós, muito dinheiro saiu para Exato. outras coisas que não era leitura. Outros tipos de artes que a gente até contesta, se é arte mesmo, que receberam muito dinheiro em detrimento da leitura, do estímulo, do incentivo às crianças. Nos últimos 30 anos, o que eu mais vi foram livrarias sendo fechadas aí no Recife, né? Eventos literários sumindo. Sumiram, assim, É, tinha um evento em Recife, mais ou menos
12 anos atrás, que era um festival muito legal. Eu participei de muitas oficinas nesse festival de poesia no Recife. Tinha recital no Pátio de São Pedro e tal. No Pátio de São Pedro, eu lembro, estava aí, ainda tinha, Esses eventos exatamente. foram acabando, as pequenas editoras. Eu me lembro que eu conheci até pequenas editoras nesses eventos. É, Assim, e para você ter uma ideia, para a gente fazer algo aqui em Recife, eu e Juliana às vezes tem que arregaçar a manga. Mas já aconteceu da gente ir em escola pública, aqui no nosso bairro, levar a tentar. Eu fui pessoalmente, me apresentei lá como diretor da editora, me apresentei como escritor, para doar livros para os alunos da escola, e a escola não quis, não tinha biblioteca. A desculpa era essa: a gente não tem biblioteca, a gente não tem interesse, ou seja, não tem interesse em receber a doação de livros. É uma é coisa, incrível uma escola pública não ter biblioteca. É um negócio, é um disparate. é uma coisa absurda, mas É acontece. perigoso, é um negócio que não existe isso. Aí a gente conseguiu fazer em outro bairro, um bairro mais periférico aqui de Recife. E a gente até ficou surpreso que os alunos realmente estavam precisando de atenção. E você vê, assim, o que que aconteceu nesse evento. Eu conhecia a vice-diretora de lá, a coordenadora, na verdade, de lá, entrei em contato com ela e a gente fez um evento que me deixou até surpreso, porque quando o aluno tem contato com a poesia contemporânea, ele surpreende. Nossa, existe poesia assim, que fala o que eu penso, que fala o que eu sinto. Porque o que se lê do século passado não é a realidade do jovem de 17 anos. Ele não, Verdade. né, o poeta contemporâneo que pode falar João Cabral de Melo Neto, por mais poeta, por mais bela que seja a poesia dele, ela não Mas retrata o poeta pernambucano, o autor pernambucano, o jovem pernambucano, o caminhoneiro, porteiro, a recepcionista. Ela não retrata essas pessoas do agora. Ela retrata não. pessoas de séculos atrás, décadas atrás. Então, tem tudo isso, assim. Mas, como você falou, né, tem esse disparate, né? A gente precisa evoluir nisso aí. E se não houver uma mudança, e isso é em tudo, mas querendo ou não, a mídia está em cima de tudo isso, ela é responsável por tudo isso. Infelizmente, para o bem e para o O mal. papel da mídia é fundamental em cima disso, pois a mídia ela não estimula nada, nada. Você não vê um livro que ela faça propaganda. Sim. É só de coisas assim, que leve atenção para ela, trabalhos, como é que eu diria, reportagem, tudo que leve A mídia atenção, ela vende coisas um assim. entretenimento fútil, né? É, É muito fútil, muito superficial, fofoca nada que seja promocional. profundo, nada que seja profundo e que faça o ser humano pensar. É o que ela diz, e o que ela diz nem sempre é verdade e o pessoal acredita. Então, Eu o costumo pessoal se dizer que os jornais acomodou. viraram aqueles programas de fofoca que a gente assistia uma vez ou outra perdido. Pronto. Agora todos O estão povo assim. se a- o povo se acomodou, criou a cultura de o que a mídia fala é o que é, vamos atrás, né? Com as redes de internet agora vem a alienação ainda mais, com essa coisa de que todo mundo tem uns 15 minutos de fama, né? Todo mundo virou especialista, né? E isso todo mundo vive para fora e ninguém se conhece a fundo por dentro. E, infelizmente, os livros ajudam muito a gente a se conhecer, a leitura, a Refletir, boa leitura. exatamente. Infelizmente, é um problema isso. Estava dizendo que precisa de 10 minutos, vai encerrar aqui, você tem que renovar. Sim, sim. Mas tranquilo, pode rolar. Sim, Enfim, a gente finalizando aqui, é. eu vou ler um poema seu que eu gosto muito. Obrigada. Beleza, vou ler aqui, cadê? As margens do rio. Crescer às margens do Capibaribe foi a minha dinâmica de vida, indo pela Rua da Aurora para o ginásio pernambucano. Suas águas me acompanhavam até chegar à porta da escola. Estava ao lado da gente, na Avenida Afonso Olindense, onde, entre uma cheia e outra, eu me fortificava e meu casco só engrossava. Quando na torre eu morei, muitas vezes atravessei para o Parque da Jaqueira, só no barquinho Sanoyara, né? Sanoyara. Sayonara. Sayonara, isso.
Eu sempre perto dele, ao rio, eu pertencia. Nós é dele, somos. Tudo nos influencia. Do rio vinha a minha energia, e para ele eu sempre voltava. Mas nas margens do rio também nascem os sonhos. É da vontade de se transformar. Foi assim que, um dia, eu segui em direção ao vasto mar. E lá, quando cheguei, o meu casco abandonei. Em gaivota me transformei e para longe eu voei. Mas isto já é uma história para contar. É Muito verdade. lindo, É parabéns. verdade. Ele resume basicamente tudo isso que foi falado sobre o É, significado de ser caranguejo pernambucano, né? A resistência do muito caranguejo. orgulho, é. Mas eu tenho orgulho de ser caranguejo, como eu digo no livro, eu nunca serei totalmente gaivota, sempre trago caranguejo dentro de mim. Também tenho orgulho E de ser caranguejo. porque a gente, querendo ou não, a gente é o que é porque veio de onde veio, aprendeu de onde veio, né? E a gente E a não gente pode está esquecer aqui, as raízes. assim, uma mensagem para todos que estão assistindo aí. A gente está aqui para aprender. A vida é um ensinamento, é uma grande passagem. A gente está aqui só de passagem. A gente está aqui para cumprir nossa uma missão, nossa obrigação com nós mesmos. Porque a gente veio aqui para evoluir. Porque se a gente tivesse evoluído, a gente não estaria aqui. A gente estaria em Exatamente, outro plano, exatamente. em outro planeta, em outro astro, e a gente estaria em outra situação. Estamos aqui porque somos pequenos, falhos, minúsculos. Estamos aqui para aprender e precisamos evoluir. Evoluir com nossos erros, com o próprio caranguejo pernambucano. A gente precisa ser forte, resistente, suportar nossas solavancos, a dor, o cansaço e tudo mais, para simplesmente persistir e nos mudar e nos adaptar, nos tornando seres melhores, capazes de evoluir diariamente, semeando bem, Exato, praticando o amor e, e muito mais, como foi debatido aqui por mim, e pela Leninha, a gente está aqui para ter apetite e por conhecimento. A gente precisa, pessoal, ter apetite por conhecimento. A gente precisa ter tesão pela vida, de querer algo mais, de sair da nossa zona de conforto, sair da caixa, de pensar diferente, de não simplesmente ficar consumindo o que uma mensagem de WhatsApp manda para mim, um jornal está falando. Ninguém é dono da verdade. Todos, do mesmo modo que nós somos falhos, eu, vocês, todos que estão assistindo, aquela pessoa lá que está passando a mensagem também. Ela pode estar tirando uma interpretação errada, ela pode estar falando simplesmente com o coração dela, ela pode não estar sendo imparcial. Então, é tudo isso que a gente tem que avaliar e entender que a gente precisa mudar. Nós precisamos lutar contra os nossos vícios, lutar contra as nossas fraquezas, que não são poucas, nossa gula, nossa avareza, nossa luxúria. E isso é independente de religião, isso é questão de espiritualidade, de humanidade. isso é verdade. Queria deixar alguma mensagem, Leninha, também? É, o que você falou aí, eu endosso, assino. Gostei muito do que você falou, suas palavras são o que eu falo também. A gente está aqui é mais para aprender, para conhecer e para aprender com os outros, para ser humilde, para poder aceitar quando erra, recomeçar. E isso é o melhor da história, é quando a gente aprende. Porque se você disser que já sabe tudo, você não sabe nada. Exato. Já Aquele, está errado aquele que, aí. aquele que está aprendendo todo dia, que todo dia está sabendo, que está descobrindo, que está sempre aberto para descobrir, para ouvir, aquele que aprende, que evolui realmente. É Como verdade. diria Fernando Pessoa, somos nada. Somos nada. É o grande Fernando Pessoa, que nós amamos, né? Adoramos Fernando Pessoa. Nossa Eu sou, referência, é, coincidentemente, né? coincidentemente, geralmente eu sigo aqui. De vez em quando eu leio um poema dele, é maravilhoso, Fernando Até te Pessoa. agradeço o livro que você me deu. Ah, Muito bonito, né? nada. Aquela Quando ilustrado. eu, Achei quando linda, eu né? achei, eu disse, isso é Tá a cara do tranquilo. meu amigo. É Mas tá isso aí. certo. Queria te agradecer por esse. Eu também quero agradecer pela participação, essa primeira entrevista sua. Espero que você entreviste outras pessoas, outros autores. Muito sucesso para você, muita saúde, que a sua editora continue, a EHF continue com muito sucesso,
muitas oportunidades, né, de deslanchar, né, de sair mais, de aparecer mais e não ficar nesse ostracismo que você diz, porque todas as pequenas editoras estão realmente muito esquecidas, é como eu te falei, a mídia sufoca tudo, e infelizmente não temos uma cultura de estímulo ao pequeno, médio editor, né? Nem aos Essas poetas. edições é um grande manguezal. Mas nós somos grandes porque somos resistentes como caranguejo. Existente. Tchau, Muito pessoal. obrigada. Um abração para todos vocês. Muito bom ter vocês aqui. Curtam o canal, compartilhem, deixa o joinha aí. Tchau, Leninha. Prazer estar com você. Tchau, Fica na obrigada. paz. Obrigada, Um, até a um próxima. bom, muita luz para você, muita inspiração, uma vida abençoada aí Obrigada. para você e para sua família. Tchau. Amém, igualmente, desejo tudo. Tchau.